Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12 de maio de 1917, Livro do Céu, volume 12. Quem duvida do amor de Jesus o entristece. Como meu sempre amável Jesus não veio e foi muito aflito, enquanto eu estava orando, um pensamento me veio à minha mente. Você já pensou que eu poderia te perder? Eu realmente nunca penso sobre isso. E permaneci numa pequena surpresa. Mas o bom Jesus que cuida de mim e em tudo, imediatamente se mudou para o meu interior e me disse: minha filha, essas são esquisitices verdadeiras e que entristecem muito meu amor. Se uma filha disser ao pai: eu não sou sua filha, você não me dará parte da sua herança, você não quer me dar comida, você não quer me manter em sua casa, e você está aflita e de luto, o que diria o pobre pai? Essa filha é louca. E com todo o amor, ele lhe diria: mas me diga, se você não é minha filha, de quem é filha? Como? Você mora no mesmo teto que eu, come na mesma mesa que eu te visto com minhas moedas, você me pega com meu moletom. Se você está doente, eu te ajudo e forneço os meios para curá-la, porque você duvida que você é minha filha? Quanto mais razão, diria aqueles que duvidam do meu amor e que temem se perder. Como? Dou-lhe minhas carnes em comida. Você vive em todas as minhas, os resultados da minha paixão. Se você estiver doente, eu te curo com os meus sacramentos. Se você estiver manchada, eu te lavarei com meu sangue. Posso dizer que estou quase à sua disposição e você duvida. Você quer me entristecer? E então me diga, você ama outra pessoa? Você reconhece outro ser como pai? Quem disse que você não é minha filha? E se isso não existe, por que você quer se afligir e me entristecer? A amargura que outros me dão não é o suficiente? Você também quer colocar dores no meu coração? Quem duvida do amor de Jesus o entristece. 18 de março de 1917. Efeitos da fusão com Jesus. Eu estava orando, mesclando tudo com Jesus. E eu queria em meu poder todo o pensamento de Jesus para ser capaz de ter a vida de todo o pensamento dele em mim. Ser capaz de reparar com o mesmo pensamento de Jesus. E assim por diante e de todo o resto. E meu doce Jesus me disse: minha filha, a minha humanidade na terra não fez nada além de unir toda criatura pensante, racional com a minha mente, de modo que toda criatura racional se refletisse em minha mente, toda palavra dessa criatura refletisse em minha voz, toda batida em meu coração, toda ação em minhas mãos, todo passo em meus pés e todo o resto. Com isso, dei ao Pai reparações divinas. Agora, tudo o que fiz na terra continuo no céu,
E como as criaturas pensam, seus pensamentos fluem em minha mente. Enquanto olham, sinto seus olhos nos meus. Por isso, passa entre eles e mim uma eletricidade contínua, pois os membros estão em comunicação contínua com a cabeça. E eu digo ao Pai: meu Pai, não sou apenas eu que rezo para você, que me protege, que me satisfaz, que te aplaudo, mas existem outras criaturas que fazem em mim o que eu faço. Pelo contrário, compensam com o seu sofrimento e o meu sofrimento a minha humanidade gloriosa, que agora é incapaz de sofrer. Ao se fundir em mim, a alma repete o que fiz continuamente e faz. Mas qual será o contentamento dessas almas que viverão e vivem em mim, abraçando comigo as criaturas, todas as reparações, quando estarão comigo no céu? Suas vidas continuarão em mim, e como as criaturas me pensarão ou ofenderão com pensamentos, essas almas terão repercussões em suas mentes, e continuarão as reparações que fizeram na terra. Os sentinelas de honra estarão juntos comigo diante do trono divino, e quando as criaturas me ofenderem na terra, elas farão atos opostos no céu, me glorificando e me dando a glória que eu mereço. Elas vigiarão meu trono, terão um lugar de honra, serão os que mais me compreendem, os mais gloriosos. Toda a sua glória se fundirá na minha, e na minha na deles, e a minha na deles, para que toda a sua vida esteja imersa na minha. Não haja de modo que você não a deixe passar em mim. E sempre que você se fundir em mim, derramarei sobre você nova graça e nova luz, e me sentirei vigilante como sentinela do seu coração, para manter qualquer sombra do pecado longe. Guardarei você como minha própria humanidade. Mandarei que os anjos a coroem, para que você permaneça defendido por tudo e por todos. – 28 de março de 1917. O Eu Te Amo de Jesus. O ato imediato com Ele. Continuando o meu estado habitual, assim que meu sempre amável Jesus apareceu, mas tão aflito, que teve pena de mim. E eu lhe disse: o que você tem, Jesus? E ele: minha filha, haverá e acontecerá coisas inesperadas, e de repente, e revoluções irromperão por toda parte. Oh, como as coisas vão piorar! E todo aflito permaneceu em silêncio. E eu disse: vida da minha vida, me diga outra palavra. E Jesus, como se ele me respirasse, acrescentou: eu te amo. Mas como eu te amo, parecia que tudo e todas as coisas receberam nova vida. E eu repeti: Jesus, diga outra palavra. E ele: eu não poderia lhe dizer uma palavra mais bonita do que eu te amo. E esse meu amor preenche o céu e a terra, circula nos santos e recebe nova glória, desce aos corações dos caminhantes, e quem recebe a graça da conversão e quem da santificação. Penetra no purgatório e, como orvalho benéfico, chove sobre as almas e elas sentem seu refresco. Os mesmos elementos sentem-se investidos com nova vida na fertilização, no crescimento, para que todos sintam o amor do seu Jesus. E você sabe, quando a alma atrai alguém do meu amor por ela, ao se fundir em mim, ela toma a atitude divina e me pede em mim, e se perde em mim e faz tudo o que eu faço. E eu, meu amor, muitas vezes é difícil manter sempre essa atitude divina. E Jesus disse: minha filha, o que a alma nem sempre pode fazer com seus atos imediatos em mim, pode compensá-la com a atitude de sua boa vontade. E eu aprecio tanto
que me tornarei um vigia, vigilante de cada pensamento, de cada palavra, de todos os batimentos cardíacos e etc. desta alma. E eu os colocarei cortejando dentro e fora de mim, olhando-os com tanto amor como fruto da boa vontade da criatura. O fiat. Então, quando a fusão da alma faz os seus atos imediatos comigo, sinto-me tão atraído por ela que faço junto o que ela faz e transformo o trabalho dela em divino. Eu respondo por tudo o que ela faz e a compenso e recompenso tudo, mesmo as coisas menores. Até mesmo um bom ato de vontade não permanece enganado na criatura. 18 de abril de 1917. O derramamento na vontade divina e a fusão forma um orvalho benéfico em todas as criaturas. Eu estava derretendo em meu doce Jesus para poder espalhar-se em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. E me joguei no meio das criaturas e de Jesus para impedir que meu amado Jesus fosse ofendido e que as criaturas pudessem ofendê-lo. Agora, enquanto eu fazia isso, ele me disse: minha filha, enquanto você se derrama em minha vontade e se encontra em mim, então o sol se forma em você. À medida que você pensa, amando e reparando e etc. Os raios são formados, e minha vontade como um pano de fundo. A coroa desses raios são formados e o sol é formado, que nasce no ar que se dissolve e se transforma em um orvalho benéfico para todas as criaturas. Assim, quanto mais você se encontra em mim, mais sóis você forma. Oh, como é bonito ver essas luzes que nascem, que permanecem cercadas pelo meu próprio sol e chovem um orvalho benéfico sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem? Estou tão empolgado com isso que, à medida que se fundem, choro sobre eles abundante orvalho de todos os tipos de graças, para que possam formar sóis maiores, para que possam mais abundantemente derramar sobre todo o mundo o orvalho benéfico. Enquanto isso se derreteu, e senti seu leve amor a cair na minha cabeça. 2 de maio de 1917. Como Jesus morreu pouco a pouco. Ao encontrar no meu estado habitual, eu estava reclamando com o meu doce Jesus sobre as privações dele, dizendo: meu amor, quem poderia pensar nisso, que sua privação tinha que me custar tanto? Sinto-me morrer pouco a pouco. Todo o meu ato é uma morte que eu sinto, porque não consigo encontrar a vida. Mas morrer e viver é ainda mais cruel. Pelo contrário, realmente é uma dupla morte. E meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, coragem e firmeza em tudo. E então você não quer me imitar? Eu também morri pouco a pouco. Enquanto as criaturas me ofendiam nos passos, senti uma lágrima nos pés, mas como um espasmo tão amargo, capaz de me dar a morte. E enquanto me sentia morrendo, também não morria. Ao me ofenderem com suas obras, senti a morte em minhas mãos, e para tormento cruel que me agonizava, senti que estava faltando. Mas a vontade do Pai me apoiou. Morri e não morri. Com as más vozes das criaturas, as horríveis blasfêmias das criaturas se refletiam em minha voz. Senti-me sufocado. Sufoquei a palavra
Envenenei e senti morte em minha voz, mas não morri. E meu coração partido. Enquanto palpitava, senti no meu coração as vidas ruins, as almas que se despedaçaram, e meu coração estava em contínuos rasgões e lacerações. Eu estava constantemente agonizando e morrendo em toda a criatura, em cada ofensa delas. E, no entanto, o amor, a vontade divina me forçou a viver. Aqui está sua morte gradualmente. Quero você junto comigo. Quero sua companhia em minhas mortes. Você não é feliz? Entre 9 de maio de 1917 e 9 de maio, não sei porque está escrito isso, mas tudo bem. Como em seu hálito, Jesus deu movimento e vida, com o seu hálito, Jesus deu movimento e vida a todas as criaturas. Continuando o meu mau estado, de acordo com o meu costume, tentei fundir-me com o meu doce Jesus. Em meu doce Jesus, mas por mais que eu tentasse, era inútil. O próprio Jesus me distraiu e, suspirando alto, disse-me: minha filha, a criatura não passa de minha respiração. Enquanto eu respiro, dou vida a tudo. Toda a vida está na respiração. Se não houver respiração, o coração não palpita mais. O sangue não circula mais. As mãos permanecem inertes. A mente sente a inteligência morrendo. E assim por diante com todo o resto, para que toda a vida humana esteja recebendo e respirando. Mas enquanto respiro, dou vida e movimento a todas as criaturas, e com meu santo sopro quero santificar, amar, embelezar, enriquecer e etc. Eles, ao me darem o fôlego que recebem, me enviam ofensas, rebeliões, ingratidões, blasfêmias, ignorância e todo o resto. Então eu envio o sopro puro e ele chega a mim impuro. Eu o envio por bênção e me vem amaldiçoando. Eu envio todo o amor e isso me ofende até o âmago do meu coração. Mas o amor me faz continuar respirando para manter essas máquinas da vida humana. Caso contrário, elas não funcionariam mais e desmoronariam. Ah, minha filha, você ouviu como a vida humana é mantida da minha respiração. E quando encontro uma alma que me ama, como é doce o meu fôlego, como me recria, sou revigorado. Entre ela e eu, um eco de harmonias é formado, que permanecem distintos das outras criaturas, e eles também serão distintos no céu. Minha filha, não pude conter meu amor e queria desabafar com você. Então hoje eu não pude entrar em Jesus, porque Ele mesmo me manteve ocupada em sua respiração. Quantas coisas eu entendi, mas não posso dizer e faço questão. 14 de junho de 1917. Quanto mais a alma se despe de si mesma, mais Jesus se veste agindo nela. Continuando em meu estado habitual, eu estava orando ao meu adorável Jesus, que viria me amar, orar, reparar, porque eu não sabia como fazer nada. E o meu doce Jesus, movido de compaixão pelo meu nada, veio ficando comigo para orar, amar e reparar junto comigo. E então ele me disse: minha filha, quanto mais a alma se desnuda, mais eu a revisto de mim. Quanto mais ela acredita que pode fazer qualquer coisa, mais eu ajo nela e faço tudo. Sinto que todo o meu amor, minhas orações, minhas reparações, etc., são acionadas pela criatura. E para honrar a mim mesmo, sinto o que ela quer fazer. Amar? Eu vou até ela e amo junto. Ela quer orar? Eu rezo junto. Em resumo, sua roupa e seu amor, que é meu, me ligam e me forçam a fazer o que ela quer fazer junto comigo. E dou à alma os méritos do meu amor, das minhas orações e das minhas reparações. E com o meu maior contentamento, sinto-me repetir a minha vida nela e deixo todos os efeitos do meu trabalho descerem para ela para sempre. Porque não é a criatura que está oculta em mim,
mas a minha humanidade está oculta nela. 7 de julho de 1917. Para aqueles que fazem a vontade de Deus, tudo está presente. Eu estava derretendo em meu doce Jesus, mas me senti tão infeliz que não sabia o que dar a ele. E o sempre amável Jesus, para me consolar, me disse: minha filha, para quem faz a minha vontade, não há passado nem futuro, mas tudo está no presente. E como tudo o que fiz e sofri está presente no ato atual, então, se quero dar satisfações ao Pai ou fazer o bem às criaturas, posso fazê-lo como se estivesse sofrendo e trabalhando. Então, o que a criatura pode fazer ou não fazer na minha vida, já se identifica nas minhas dores e nos meus trabalhos, e eles fazem apenas um comigo. E a alma, quando quer me dar um certificado de amor com as suas dores, pode suportar as dores sofridas outras vezes, que estão em andamento, e me dá para replicar seu amor, suas satisfações para mim. E eu, ao ver a indústria desta criatura que ela coloca no banco para multiplicar seus atos e reunir o seu interesse e vontade para me dar amor e satisfação, para enriquecê-la mais, eu vou dar as minhas dores, as minhas obras multiplicadas, para lhe dar o amor e fazê-la me amar mais. (18 de julho de 1917). A alma que vive na vontade divina vive em Jesus e às suas custas. Continuando em meu estado habitual, tentei me derramar completamente na santa vontade de Deus. E orei para que Ele derramasse tudo em mim, para não me sentir mais. Mas Jesus veio e me disse: minha filha, quando a alma vive da minha vontade, e tudo o que ela faz na minha vontade, sinto em todos os lugares. Sinto isso na minha mente, nos pensamentos dela que fluem para os meus. E à medida que passo a vida da inteligência nas criaturas, ela se espalha comigo nas mentes das outras criaturas. E quando ela me vê ser ofendido, sente a minha mesma dor. Eu sinto isso no meu coração. Na verdade, eu sinto um coração no coração. E quando meu amor se derrama nas criaturas, o dela se derrama comigo e ama comigo. E se eu não sou amado, ela que me ama por todos, para me retribuir, me amar e me consolar. Nos meus desejos, sinto o desejo da alma que vive da minha vontade. Nas obras, eu sinto a dela em tudo, para que ela possa dizer que vive em mim às minhas custas. E eu, meu amor, você faz tudo sozinho e não precisa da criatura, porque você ama tanto que a criatura vive na sua vida e na sua vontade. Jesus disse: é claro que não preciso de nada e faço tudo por mim mesmo, desde eu mesmo. Mas o amor por ter vida quer sua saída. Suponha que um sol que não precise de luz seja o suficiente para si e para os outros, mas também sendo outras pequenas luzes, apesar de não precisar, ele as quer como empresa, para desabafar e ampliar as suas pequenas luzes, que mal as pequenas luzes não fariam se recusassem. Ah, minha filha, a vontade, quando sozinha, é sempre estéril. O amor isolado definha e morre. Eu amo a criatura tanto que quero uni-la à minha vontade, para torná-la frutífera como eu fui em minha humanidade, e para dar-lhe uma vida de amor. E eu encontro a minha saída, porque apenas para me desabafar criei a criatura, não para mais nada, e portanto esse é todo o meu compromisso. 25 de julho de 1917. Flagelos. Venha na minha vontade para fazer o que eu faço. O ato mais sublime, maior e mais heróico é fazer minha vontade, trabalhar em minha vontade. Jesus purifica a alma para admitir que ela vive em sua vontade. Continuando em meu estado habitual, reclamei a Jesus e junto orei para que ele terminasse os muitos castigos. E ele me disse: minha filha, você está reclamando. No entanto, ainda não é nada.
Os grandes castigos virão. A criatura tornou-se insuportável. Sob os golpes que se rebela mais, na verdade, não quer saber minha mão que bate. Não quer nem ver, né, a mão de Jesus que bate. Só tenho outros meios de usá-lo que o exterminem, de modo que poderei tirar muitas vidas que assolam a terra e me matam na crescente geração. Portanto, não espere um fim por enquanto, mas outros males piores. Não haverá parte da terra que não seja encharcada de sangue. Ao sentir isso, meu coração despedaçado e Jesus querendo me levar, me disse: minha filha, entre em minha vontade para fazer o que eu faço, e em minha vontade você poderá correr para o bem de todas as criaturas. E de dentro do sangue onde elas nadam, você poderá salvá-las com o poder da minha vontade, para que você as traga lavadas pelo meu próprio sangue, no toque da minha vontade. E eu, minha vida, eu sou tão ruim, como posso fazer isso? E Jesus disse: você deve saber que o ato mais nobre, mais sublime, maior e mais heróico é fazer a minha vontade e trabalhar em minha vontade. Então, a esse ato que ninguém mais será capaz de igualar, bombeio todo o meu amor e generosidade. E assim que a alma decide fazê-lo, eu, para lhe dar a honra de mantê-la em minha vontade, no ato em que os dois se encontrarão para se fundirem e formarem um só. Se estiver manchada, eu a purifico, e os espinhos da natureza humana que a envolvem, eu os quebro. E se algum prego a perfura, isto é, pecado, eu o espano, porque nada pode entrar no mal em minha vontade. De fato, todos os meus atributos a investem e mudam a fraqueza na fortaleza, a sua ignorância em sabedoria, a sua miséria na riqueza e assim por diante. Nos outros atos sempre há algo em si, mas nesses permanece despojado de tudo, e eu a preencho-a comigo, toda comigo. 6 de agosto de 1917. A vontade divina faz a alma feliz, mesmo no meio dos maiores tumultos e tormentas. Continuando em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, e sendo muito afetado pelas constantes ameaças de piores punições e suas privações, ele me disse: minha filha, levante-se, não se derrube mais. Demais, a minha vontade faz a alma feliz, mesmo no meio dos maiores tumultos, caos e tormentas. De fato, a alma se eleva tão alto que a tempestade não pode tocá-la, embora a veja e a ouça. O lugar onde ela mora não está sujeito a tempestades, mas sempre é sol sereno e risonho, porque sua origem está no céu. Sua nobreza é divina. Sua santidade está em Deus, onde é mantida pelo próprio Deus, porque ciumento da santidade desta alma que vive em minha vontade. Eu a mantenho no mais íntimo do coração e digo: ninguém a toca, porque minha vontade é intangível e sagrada a todos, e todos devem honrar minha vontade. 14 de agosto de 1917. Jesus não faz nada além de se entregar à vontade do Pai. A diversidade entre viver de resignar-se à vontade divina e a santidade de viver na vontade divina. Exemplos. Encontrando no meu estado habitual, meu doce Jesus apenas e fugazmente veio e me disse: minha filha, eu não fiz nada além de me entregar à mercê da vontade do Pai. Então, se eu pensava, pensava na mente do Pai. Se eu falava, falava na boca e com a língua do Pai. Se eu trabalhei, trabalhei nas mãos do Pai. E também respirei nele. Tudo o que fiz foi ordenado como ele queria. Então eu poderia dizer que minha vida foi realizada no Pai, e eu era o portador do Pai, porque tudo se fechava em sua vontade, e nada que eu fiz por mim, meu ponto principal era a vontade do Pai, porque não prestava atenção a mim mesmo, nem às ofensas que eles cometeram. Interrompi meu curso, mas cada vez mais voava para o meu centro. E então minha vida natural terminou quando eu cumpri a vontade do Pai em tudo. Assim você, minha filha,
se entregar à mercê da minha vontade, não terá mais pensado em nada. A minha própria privação, que atormenta e consome tanto você, fluindo em minha vontade, encontrará apoio. Os meus beijos ocultos, a minha vida em você vestida por você. Em seu próprio coração você sentirá o meu, ardente e doloroso. E se você não me vê, você me sente. Meus braços te abraçam. E quantas vezes você não sente meu movimento, minha respiração refrescante que refresca seus ardores? Você sente tudo isso e quando você faz para ver quem a abraçou, quem respira e não me vê? Eu sorrio e beijo você com os beijos da minha vontade e me escondo mais em você, para surpreendê-la novamente e dar-lhe um salto mais na minha vontade. Portanto, não me entristece de aflição, mas deixe fazê-lo. A fuga da minha vontade nunca para em você. Caso contrário, você traria a minha vida em você, enquanto com a vida da minha vontade deixo crescer e levo a minha vida como eu quero. Agora, para obedecer, quero dizer 2 palavras sobre a diversidade dessa vida que é somente resignada à minha vontade e a vida que é vivida na minha vontade. Só viver em resignação é uma péssima opinião. Significa somente resignar-se em tudo à vontade divina, tanto em coisas prósperas quanto adversas, olhando em todas as coisas à vontade divina, a ordem das disposições divinas que mantém sobre todas as coisas, e que nem um fio de cabelo pode cair da sua cabeça se o Senhor não o desejar. Ser sempre um bom filho, que vai aonde o pai quer, sofre o que o pai quer, rico ou pobre, ele é indiferente. Ele é feliz apenas porque o pai quer. Se ele recebe, amém. Se ele pede uma ordem para ir a algum lugar, para desvincular alguns negócios, ele vai apenas porque o pai quer. Mas enquanto durar o tempo, ele deve tomar um refresco, parar para descansar e comer, lidar com as pessoas, portanto, deve colocar muito de sua vontade, apesar do que o pai quis. Mas em muitas coisas ele se encontra por ocasião de fazer ele mesmo. Portanto, ele pode ficar dias, meses longe do Pai, sem ser especificado em todas as coisas na vontade do Pai. Portanto, quem vive resignado à divina vontade, é quase impossível não misturar a sua vontade humana com a vontade do Pai. Ele será um bom filho, mas ele não terá em tudo os pensamentos, as palavras, a vida do Pai retratada inteiramente na dele. Porque ter que ir, retornar, seguir, lidar com os outros, já o amor permanece quebrado. Porque apenas a união contínua faz 3 retratos crescerem, amor, e nunca quebra a corrente da vontade do Pai, que está em comunicação contínua com a corrente da vontade da criança. E nesses intervalos, a criança pode se acostumar e fazer a sua própria vontade humana. No entanto, acredito que é o primeiro passo para a santidade, a pessoa desejar fazer resignada à vontade do Pai. Segundo, viver dentro da minha vontade divina. Eu gostaria que a mão do meu adorável Jesus escrevesse isso. Somente ele poderia dizer toda a beleza, a bondade e santidade que é viver na vontade divina. Eu sou incapaz disso. Tenho muitos conceitos em mente, mas sinto falta das palavras. E meu Jesus, derramai em minha mente, na minha palavra, e direi o que eu posso. Aí ela que escreve, porque ele pediu, né? Viver na vontade divina significa ser inseparável do Pai. Não fazer nada sozinho. Porque antes que a vontade divina, o Filho se sinta incapaz de tudo, não peça ordens ou receba ordens, porque se sente incapaz de ir sozinho e diz: se você quer que eu faça, vamos fazer juntos. E se você quiser, vamos juntos. Então ele faz tudo o que o Pai faz. Se o Pai pensa, faz os pensamentos do Pai por si próprio, e nem mais um pensamento faz sem o Pai. Se o Pai olha, se ele fala, se ele trabalha, se ele anda, se ele sofre, se ele ama, ele também olha para o que o Pai olha, repete as palavras do Pai, trabalha com as mãos do Pai, caminha com os pés do Pai, sofre as mesmas dores do Pai e ama com o amor do Pai. Ele vive não fora, mas dentro do Pai, de modo que esse é o reflexo e retrato perfeito do Pai, o que não é para quem vive apenas se demitindo.
Este filho é impossível ser encontrado longe do Pai, nem o Pai sem ele. E não apenas externamente, mas todo o seu interior é visto como entrelaçado com o interior do Pai, transformado, perdido, tudo em Deus. Os voos rápidos e sublimes desse filho da volição divina, do amor de Deus em ação. Essa vontade divina é imensa, a todo momento circula em todos os seus atos, dá vida e ordena tudo, e a alma, movendo-se na imensidão do Pai, voa para todas as almas, ajuda todas as outras almas, ama todas as outras almas, mas com a ajuda do próprio Jesus, que ama nela. O que ela não ama, aqueles que vivem apenas se demitiram. Aqueles que não amam são aqueles que vivem sempre se demitindo. Portanto, para aqueles que vivem na vontade divina, é impossível fazê-lo sozinho. De fato, ele se sente cansado de sua obra humana, mesmo que santa, porque na vontade divina as coisas, mesmo as menores, assumem outro aspecto. Adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, poder e beleza divinos. Multiplicam-se infinitamente e em um instante a alma faz tudo e depois de ter feito tudo ela diz: eu não fiz nada, foi Jesus quem fez. Este é todo o meu contentamento, foi Ele quem fez. Eu sou miserável como sou, e Jesus me deu a honra de me manter dentro da sua vontade divina para eu fazer o que Ele faz. Então o inimigo não pode molestar esse filho, se ele fez pouco ou muito, para o bem ou para o mal, porque tudo fez com Jesus e ele junto, com Jesus junto. Este é o mais pacífico, ele não está sujeito à ansiedade. Essa pessoa é a mais pacífica, pois ela não está sujeita mais à ansiedade. Ela não ama ninguém e ama todos, Não se apega a ninguém, totalmente, a Deus somente, e ama todos em Deus, mas tudo divinamente. Pode-se dizer que ela é o repetidor da vida de Jesus nela. É o órgão de sua voz, o palpitar de seu coração, o mar de suas graças. Só nisso, acredito, é a verdadeira santidade. Só nisso, acredito, é a verdadeira santidade. Todas as outras são como sombras, larvas, espectros de santidade. Na vontade divina, as virtudes ocorrem na ordem divina. Em vez de fora dela, na ordem humana, elas estão sujeitas à sua própria estima, vanglória e paixões. Quantas boas obras e quantos sacramentos foram assistidos que devem ser lamentados, porque foram feitos na santidade humana, a própria humanidade da pessoa dizendo que foi ela quem conquistou as bênçãos. Mas não, quando ela vive na vontade divina, é Deus quem conquistou para ela. Quantas boas obras e quantos sacramentos foram assistidos lamentavelmente diante de Deus e foram como que obrigados a ser dados por Deus, porque estão vazios da vontade divina, portanto sem frutos. O céu queria que todos entendessem a verdadeira santidade. Como todas as outras coisas, elas desapareceriam. Portanto, muitos estão no caminho falso da santidade. Muitos colocam isso em práticas somente piedosas, de oração, de piedade, e ai de quem os comove. Como eles se enganam, se seus desejos não estão unidos a Jesus e também transformados nele, que continuou a oração com todas as suas práticas piedosas, a sua santidade é falsa. E se vê que essas almas passam muito tempo facilmente nessas práticas piedosas, há defeitos, que passam dessas práticas a defeitos, a divertimento, semeando discórdia e muito mais. Nossa Senhora, uau, é o que mais vejo. Como é desonroso esse tipo de santidade. Outros a colocam na igreja para assistir a todos os cultos, mas a vontade deles está longe de Jesus, e é visto que essas almas se importam pouco com seus deveres diante de Deus. E se elas são impedidas de ir à igreja e assistir a todos os cultos, elas ficam com raiva, choram porque a santidade deles desaparece, reclamam, desobedecem, são as pragas das famílias. Que falsa santidade!
Outros a colocam em confissões espessas, em instruções minuciosas, para examinar tudo, mas depois não pensam que sua vontade foi junto com a vontade de Jesus, que ela não corre junto com a vontade de Jesus. Eles não pensam se sua vontade não corre junto com a vontade de Jesus. Ai daqueles que a contradizem, a vontade de Deus. Essas almas são como aqueles balões inchados que apenas com um pequeno buraco o ar sai e a santidade deles sobe na fumaça e vai para o chão. E esses pobres balões sempre têm que dizer, eles provavelmente ficarão tristes. Eles sempre vivem em dúvida e, portanto, gostariam de um diretor espiritual para eles, que em todas as pequenas coisas deve os aconselhar, os pacificar, os consolar, mas imediatamente eles estão agitados mais do que antes. Pobre santidade, que falsidade! Nossa, gostaria que as lágrimas do meu Jesus chorassem junto com ele nessas falsas santidades e fizessem com que todos soubessem como a verdadeira santidade está em fazer a vontade divina e em viver na vontade divina. Essa santidade tem raízes tão profundas que não há perigo de oscilar, porque enche a terra e o céu onde quer que encontre seu apoio. É firme, não sujeita à inconstância, a defeitos voluntários, atenta aos seus deveres, ela é a mais sacrificada, desapegada de todos e de tudo, mesmo das mesmas direções, e como as raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu, e está tão oculto em Deus que a terra vê pouco ou nada dessa alma. A vontade divina a mantém absorvida nele, somente Jesus é o Criador, a vida, a forma de santidade. A forma de santidade desta criatura invejável. Ela não tem nada em si, mas tudo tem em comum com Jesus. Sua paixão é a vontade divina, sua característica é a vontade de seu Jesus, e Fiat é o seu lema contínuo. Fiat é o seu lema contínuo. Em vez disso, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a constantes inconstâncias, e embora pareça que os balões de sua santidade enchem tanto, parece que eles voam pelo ar a uma certa altura, tanto que muitos e os próprios diretores permanecem admirados, mas, no entanto, permanecem imediatamente enganados. E o suficiente para esvaziar essas bolas, uma humilhação, uma preferência usada pelos diretores por outra pessoa, acreditando ser um roubo para eles, acreditando ser os mais carentes, então, enquanto eles escrevem besteiras, então desobedecem. É o ciúme, a minhoca desses balões, que, roendo-lhes o bem que fazem, puxa o ar e o pobre balão se esvazia, cai no chão e se mancha com a terra. E então você vê a santidade que estava no balão e o que ela é: amor próprio, ressentimento, paixões escondidas sob o aspecto de bem, como se tivessem a oportunidade de dizer: eles se fizeram o brinquedo do diabo. Assim, de toda a santidade, nada foi encontrado a não ser uma massa de defeitos, aparentemente mascarados pela virtude. Além disso, quem pode dizer tudo? Somente Jesus conhece os piores males dessa falsa santidade, dessa vida devota sem fundamento, porque se baseia na falsa piedade. Essas falsas santidades são as vidas espirituais infrutíferas e estéreis, que são a causa do choro. Quem sabe quanto do meu amado Jesus? São o mau humor da sociedade. As preocupações dos próprios diretores, das famílias. Pode-se dizer que eles trazem consigo um ar maligno que prejudica a todos. Oh, quão diferente é a santidade da alma que vive na vontade divina, na divina vontade. Eu sou o sorriso de Jesus. Eles estão longe de todos, até dos próprios diretores. Apenas Jesus é tudo para eles, para que ninguém se aborreça por eles. O ar benéfico que eles possuem embalsama todos. Eles são a ordem e a harmonia de todos. Jesus, ciumento dessas almas, torna-se o autor e o espectador do que elas fazem. Nem sequer há um batimento cardíaco, respiração, pensamento que ele não regule e domine. Jesus os mantém tão absorvidos na vontade divina que mal conseguem se lembrar de que vivem no exílio da terra.
Uau! Uau! Meu Pai do céu, Pai do céu. 18 de setembro de 1917. Efeitos da constância no bem. Continuando em meu estado habitual, minha Mãe Celestial se mostrara chorando e perguntei: minha mãe, por que você está chorando? E ela me disse: minha filha, como não posso chorar se o fogo da justiça divina quer devorar tudo? O fogo da culpa devora todo o bem das almas. E o fogo da justiça quer destruir tudo o que pertence às criaturas. E vendo que o fogo corre, eu choro. Portanto, ore, ore. Por isso reclamei com Jesus sobre suas privações. Pareceu-me que sem ele eu não aguentava mais. E meu amável Jesus, movido de compaixão por minha pobre alma, veio e transformando-me nele, me disse: minha filha, paciência, constância no bem, põe tudo em segurança. De fato, eu lhes digo que quando você, privada de mim, luta entre a vida e a morte pela dor de ser privada do seu Jesus, e com tudo isso você se mantém constante no bem e não negligencia, não faz nada além de se pressionar, e no pressionamento vem o amor próprio, satisfações naturais, a natureza permanece como se desfeita e permanece como um suco tão puro e doce que eu tomo com muito gosto, que eu suavizo e olho para você com tanto amor e ternura que você sente suas dores como se fossem as minhas. Portanto, se você é fria, árida e é constante, você pressiona muito mais e dá mais suco para o meu coração amargo. Acontece como uma fruta espinhosa de casca dura, mas que contém lá dentro uma substância doce e útil. Se a pessoa é constante em remover os espinhos, pressionando essa fruta, ela extrairá toda a substância da fruta e provará a beleza dessa fruta. Para que o pobre fruto permaneça vazio da beleza que continha, de fato, os espinhos e a casca foram jogados fora. Toda impureza da alma, toda dúvida, toda incerteza, né? Ela se pressiona e tira tudo isso, arranca tudo isso da alma. Assim, a alma no frio, na aridez, lança satisfações naturais ao chão, esvazia-se e com constância pressiona-se, e a alma permanece com o puro fruto do bem, que é desejar continuar na divina vontade, de acreditar na divina vontade, o bem de rezar na divina vontade. E eu gosto do seu doce. Então, se você for constante, tudo lhe servirá bem, e eu apoiarei minhas graças com confiança. Muito importante esse trecho, muito importante, para confirmar muita coisa. 28 de setembro de 1917. Os atos praticados na vontade divina são os únicos que iluminam a todos e servem para ajudar aqueles que têm um pouco de bom a escapar. Continuando no meu estado habitual, meu doce Jesus me disse: minha filha, as trevas são espessas e as criaturas despencam mais. De fato, nessas trevas, elas estão cavando o precipício onde perecerão. A mente do homem permaneceu cega. Não tem mais luz para olhar o bem, mas somente o mal. E o mal a inundarão e perecerão. As farão perecer, de modo que onde eles pensassem que poderiam encontrar fuga, vai encontrar a morte. Encontrar fuga, coaching, psicologia, meditação, Ah, minha filha, E a parte satanista também, Satanista, ciências ocultas, a ciência, a própria ciência mesmo, tudo que eles acham que poderiam usar para escapar, não, eles vão encontrar nessas coisas a morte. Ah, minha filha. E acrescentou:
Os atos praticados em minha vontade são como sóis que iluminam a todos. E enquanto durar o ato da criatura que vive em minha vontade, enquanto tiver pessoas vivas, vivendo na divina vontade, fazendo os atos na divina vontade, mais um sol brilha nas mentes também cegas. Então, enquanto tem pessoas vivendo na divina vontade, vivendo os atos praticados na vontade divina, são como sóis que iluminam a todos os demais que estão fora da vontade divina. E enquanto durar o ato da criatura na minha vontade, mais o sol brilha nas mentes cegas e vai iluminá-las. E quem tiver um pouco de boa vontade dessas almas que estão fora da divina vontade, encontrará a luz para escapar do precipício. Olha o poder do ato na divina vontade. Você pode salvar muitas pessoas que ainda têm um pouquinho de bondade em si. Quão bem os atos das criaturas feitos em minha vontade fazem. Quem tiver um pouco de boa vontade poderá encontrar luz para escapar do precipício. O resto que não encontrar perecerá. Portanto, nestes tempos de densa escuridão, quão bem os atos da criatura feitos em minha vontade fazem. Quem escapa será apenas em virtude desses atos. Tendo dito, então, quem escapa será apenas em virtude desses atos das criaturas que estão vivendo na divina vontade. Nesse tempo de trevas, os filhos da divina vontade irão retirar o pecado do mundo, como Jesus disse, por causa desses atos, unidos na vontade divina, que são os atos de Jesus, reparando o mundo, hoje, conquistando as luzes, conforme a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai estar vivendo do jeito que Jesus vivia nos seus atos, reparando e pedindo ao Pai que ilumine as trevas de muitas pessoas. Olha que maravilha! Quem escapa será apenas em virtude desses atos. Aqueles que escaparem, os que estão nas trevas, se escaparem da morte, será em virtude desses atos dos filhos da divina vontade. Tendo dito, ele se retirou. Depois ele voltou e acrescentou: a alma que faz a minha vontade vive na minha vontade. Posso dizer que é minha carruagem, é meu corpo, né? É a veste que ele veste, a carruagem. E eu seguro o freio de tudo. Seguro o freio dessa mente, das suas afeições, dos seus desejos, e ninguém deixa, e ninguém fica em seu próprio poder, na sua própria vontade. E eu sento em seu coração para ficar mais confortável. Meu domínio está completo e eu faço o que eu quero. Agora eu corro, a carruagem agora voa, agora me leva para o céu, agora eu viro a terra inteira, agora eu paro. Ó, quão glorioso, vitorioso, domínios e impérios eu sou. Se então a alma não faz a minha vontade e vive da sua vontade humana, a carruagem dela se desfaz. Ela tira meu freio e eu permaneço sem dominação, como um rei pobre expulso de seu reino. E o inimigo toma o meu lugar e as rédeas permanecem à mercê de suas paixões. Uau! Uau! 19 de outubro de 1917. Tudo o que foi feito por Jesus é eterno. As almas amam Jesus e compensam isso. Continuando o meu estado habitual, meu doce Jesus adorável, quando ele veio, e com muita pena ele me disse: minha filha, o que foi feito por mim, tudo é eterno, de modo que minha humanidade sofredora não duraria um tempo. Mas enquanto o mundo fosse mundo, e como minha humanidade no céu não é mais capaz de sofrer, faço uso da humanidade das criaturas, tornando-a parte das minhas dores para continuar a minha humanidade em vida na terra. E isso com justiça, porque estando na terra incorporo em mim todos os seres humanos para salvá-los e fazer tudo por eles. Agora, estando no céu, espalhei minha humanidade neles, especialmente para aqueles que me amam. Minhas dores e tudo o que a minha humanidade fez por causa de almas equivocadas, para dizer ao Pai: minha humanidade está no céu, mas também na terra, nas almas que me amam e sofrem. Mas a minha satisfação é sempre completa. Minhas dores estão sempre num lugar, porque as almas que me amam me compensam. Portanto, consolem-se quando sofrem, porque recebem a honra de me suprir. Olha que maravilha que é amar sofrer. Olha que maravilha que é amar sofrer. Nós compensamos Jesus.
Uau, é muita coisa linda nesses trechos. Jesus Cristo, meu Deus do céu. 20 de outubro de 1917. Como a alma pode se tornar anfitriã do amor de Jesus? Tendo recebido meu Jesus, eu estava pensando em como poderia fazer amor por amor. E era impossível para mim poder encolher. Mas Jesus faz por minha causa. Isso não está em meu poder, como está no poder de Jesus. E meu amado Jesus me disse: minha filha, se você não pode encolher dentro do pequeno círculo de um anfitrião como eu, você pode muito bem encolher todos vocês em minha vontade, para poder formá-los em minha vontade. Todo ato que você fizer na minha vontade fará de mim um anfitrião, e eu me alimentarei de você como você de mim. O que forma um anfitrião? Minha vida nele. Qual é a minha vontade? Não é a minha vida inteira? Para que você também possa tornar-se um anfitrião do meu amor. Quantos atos mais você fará na minha vontade, tantos outros anfitriões que você fará para me fazer amar pelo amor. 23 de outubro de 1917. O que Jesus faz ao receber o sacramento? Jesus aguarda ansiosamente os corações amorosos, que recebendo-o no sacramento se unirão a ele e se multiplicarão em tudo com ele, desejando o que deseja. Jesus tira dessas almas o que os outros não lhe dão, ameaças de punição para a Itália. Hoje de manhã, depois de receber o abençoado Jesus, eu estava lhe dizendo: minha vida, Jesus, me diga qual foi o primeiro ato que você fez quando se recebeu sacramentalmente. Jesus, minha filha, o primeiro ato que fiz foi multiplicar minha vida em tantas vidas quanto em criaturas no mundo, para que cada um pudesse ter uma vida só minha, que continuamente reza, agradece, satisfaz, ama apenas por ela, assim como eu multipliquei as minhas dores por cada alma, como se eu sofresse apenas por ela e não pelos outros. Naquele momento supremo de me receber, eu me entreguei a todos e sofri minha paixão em cada coração, a fim de subjugar os corações por meio da dor e do amor. E dando a você todo o meu divino, vim assumir o domínio de todos. Mas, infelizmente, meu amor foi decepcionado por muitos, e estou ansioso pelos corações amorosos que, recebendo-me, se unem a mim e se multiplicam em tudo, querendo o mesmo que eu quero, para tirar pelo menos deles o que os outros não me dão, e receber o contentamento de tê-los conformado ao meu desejo e à minha vontade. Portanto, minha filha, quando você me receber, faça o que eu fiz, e ficarei feliz que pelo menos somos dois que queremos a mesma coisa. Mas enquanto ele dizia isso, Jesus era afligido. E eu disse: Jesus, o que te afligiu? Ai, ai, como os rios inundarão os países. Quantos males, quantos males. A Itália está passando por horas tristes, muito tristes. Segure-se mais a mim. Concorde um com o outro. Ore para que os males não sejam muito piores. E eu: ai, meu Jesus, o que será do meu país? Não é que você me ame como antes, porque ao me amar você salvou. E ele quase chorando: não é verdade, eu te amo. 20 de novembro de 1917. Farei com que todas as outras santidades desapareçam em qualquer outro aspecto da virtude. Nas gerações futuras, farei reaparecer somente a santidade de viver na minha vontade. Continuando o meu estado ainda mais doloroso, meu sempre amável Jesus vem e foge como um relâmpago, e nem sequer me dá tempo para orar a Ele pelos muitos males que a pobre humanidade sofre, especialmente minha querida pátria, Itália. Que golpe no meu coração a entrada de estrangeiros nela! Eu acreditava que Jesus havia me dito antes para me fazer orar e se vir, eu oro. E Ele disse: serei inexorável. O que quer dizer inexorável? Inexorável quer dizer que não cede, que não se abala diante de súplicas e rogos, inflexível, implacável. Rigor, severidade, que não pode ser amenizado. Serei inexorável, e se eu chegar perto dele dizendo: Jesus, você não quer ter compaixão? Você não vê como os países são destruídos, como as pessoas permanecem nuas? Ah, Jesus, quão difícil você se fez. E ele responde: minha filha, as cidades, a grandeza da terra, eles não se importam comigo. Mas as almas me pressionam.
As cidades, as igrejas e outras, depois de destruídas, podem ser reconstruídas. No dilúvio, não destruí tudo? E então como acontecer tudo de novo? Mas se as almas estão perdidas, é para sempre. Não há ninguém que me devolva elas. Eu lamento somente almas, porque a terra negaram o céu e eu destruirei a terra. Farei desaparecer as coisas mais belas que prendem um homem como uma armadilha fora de mim. E eu, Jesus, o que você diz? E ele, coragem, não desça, não desanime, eu continuarei, e você vem em minha vontade. Vive nela de modo que a terra não será mais seu lar, mas seu lar será eu, e você será completamente segura. Minha vontade possui o poder de tornar a alma transparente, e como a alma é transparente, o que faço se reflete nela. Se eu penso, meu pensamento se reflete em sua mente, se torna luz, e o dela, como luz, também se reflete no meu. Se eu olho, se eu falo, se eu amo, etc., quantas luzes são refletidas nessa alma e nela em mim, para que estejamos em constantes reflexões, um refletindo no outro, numa comunicação perene, em amor mútuo, e desde que me encontro em toda parte, os reflexos dessas almas me alcançam no céu, na terra, na hóstia sacramental, nos corações das criaturas e em todos os lugares e sempre. A luz faz e a luz me envia. O amor faz e me dá. São minhas casas terrestres, onde me refugio do nojo das outras criaturas. Oh, a bela vida na minha vontade. Gosto tanto de fazer desaparecer todas as outras santidades, em qualquer outro aspecto de virtude. Nas gerações futuras vai somente reaparecer essa santidade de viver em minha vontade, que são e não serão mais humanos, mas santos divinos. E sua santidade será tão elevada que, à medida que os sóis eclipsam as estrelas, mais bonitas dos santos das gerações passadas serão. Portanto, quero limpar a terra, porque ela é indigna desses portentos de santidade. A santidade de viver na vontade divina é livre de interesse pessoal e perda de tempo. As almas que vivem na vontade divina serão para Jesus sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hostes, e farão tudo o que as outras criaturas lhe devem, passado, presente e futuro, e volto a obedecer, dia 27 de novembro de 1917. Meu sempre amável Jesus parece querer falar sobre viver em sua santíssima vontade. Parece que ao falar de sua santíssima vontade, ele esquece tudo e faz tudo esquecer. A alma não encontra mais nada que precise, nem outro bem além de viver em sua vontade. Por isso, o meu doce Jesus, depois de escrever, sentindo pena de mim, ele me disse: minha filha, você não disse tudo. Não quero deixar de escrever quando você falar da minha vontade, mesmo as menores coisas, porque todas servirão para o bem da posteridade. Em toda a santidade sempre houve santos que pela primeira vez tiveram começo de uma espécie de santidade. De modo que houve o santo que começou a santidade dos penitentes, outro que começou a santidade da obediência, outro que começou da humildade, e assim como todos os outros santos. Agora, o começo da santidade de viver em minha vontade, quero que seja você, Luísa. Minha filha, todas as outras santidades não são excluídas da perda de tempo e interesses deles pessoais. Como, por exemplo, para uma alma que vive com toda obediência, há muita perda de tempo. Esse contínuo dizer e rir se distrai de mim. Trocam virtude por mim, e se ela não tiver a oportunidade de receber todas as ordens de um diretor, ela vive inquieta. Outro que sofre tentações, ó quantas horas perdidas! Ela nunca se cansa de dizer todas as suas provações e tentações, dificuldades do demônio, toda a virtude do sofrimento, em vez de falar de mim. E muitas vezes essas santidades desmoronam. Mas a santidade de viver em minha vontade está isenta de interesses pessoais, de perdas de tempo. Não há perigo de me confundirem com virtude, porque eu vivo na minha vontade. Esta foi a santidade da minha humanidade na terra enquanto vivi, e portanto eu fiz tudo para todos sem a sombra de meu interesse próprio. O interesse próprio tira a marca da santidade divina, portanto a alma nunca pode ser sol, no máximo pode ser bela, por ser mais bela que seja, pode ser uma estrela. Por isso eu quero a santidade de viver em minha vontade nestes tempos tristes de caos no mundo.
A geração precisa desses sóis que os aquecem, que iluminam e fertilizam. O desinteresse desses anjos terrestres, todos pelo seu bem, sem a sombra própria dos seus próprios interesses, abrirá o caminho em seus corações para receber a minha graça. E então as igrejas são poucas, muitas serão destruídas. Muitas vezes não encontrarei padres que me consagram. Outras vezes permitirei que almas indignas me recebam e almas dignas não me receberão. Outros não podem me receber para que meu amor fique preso. Por isso, quero fazer a santidade de viver em minha vontade, pois nelas não precisarei de sacerdotes para me consagrar, nem igrejas, nem tabernáculos, nem hóstias. Mas estarão todos juntos, sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hóstias nessas almas. Meu amor será mais livre, sempre que vou querer me consagrar, eu vou poder fazê-lo a qualquer hora do dia, à noite, onde quer que eles estejam. Oh, como meu amor terá plena ventilação nestes tempos! Ah, minha filha, a geração atual mereceu ser completamente destruída, e se eu permitir algum restos dela, é para formar esses sóis da santidade de viver em minha vontade divina. Então, é aquilo que eu vivo falando, ele vai levar todo mundo que não quiser viver na divina vontade, vai deixar só os que querem viver para viver a nova era de paz. É ele que está falando, não sou eu. Oh, como meu amor terá plena ventilação, a minha filha. A geração atual mereceu ser completamente destruída. E se eu permitir algum restos dela, é para formar esses sóis da santidade de viver em minha vontade. Que no meu exemplo, eles vão me refazer de todas as outras criaturas que eles me deviam, do passado, presente e futuro. Então a terra me dará verdadeira glória, e meu fiat voluntas tua, como no céu, terá satisfação completa na terra. Então nós vamos trazer o reino materialmente para a terra, o reino da divina vontade. 17 de fevereiro de 1918, o calor da vontade divina destrói imperfeições. Eu me vi um pouco distraída e, entrando na santa vontade de Deus, pedi perdão por minha distração. E Jesus me disse: minha filha, o sol com seu calor consome o meu cheiro. Aquela parte infecciosa que está no estrume quando é espalhada no chão para fertilizar as plantas. Caso contrário, elas apodreceriam e acabariam secando. Agora o calor da minha vontade, assim que a alma entra nela, este destrói a infecção, os defeitos que a alma contraiu em sua distração. Portanto, assim que sentir a distração, não fique em si mesma, mas entre imediatamente na minha vontade, para que o meu calor te purifique e evite que resseque. Minha filha, o sol com seu calor consome o mau cheiro. Aquela parte infecciosa que está no estrume, quando é espalhada no chão para fertilizar as plantas. Caso contrário, elas apodreceriam e acabariam secando. Agora o calor da minha vontade, assim que a alma entra na minha vontade, esse calor destrói a infecção da sua vontade humana, os defeitos que a alma contraiu em sua distração, no momento que ela ficou pensando, na dúvida e tudo mais. Portanto, assim que sentir a distração, essas dúvidas, não fiquem em si mesmos, saiam de si mesmos, renunciem seus próprios pensamentos, mas entre imediatamente na minha vontade. Lembre dos pensamentos de Jesus, volte os seus pensamentos para os pensamentos de Jesus, que é o que eu vivo falando, para que o meu amor te purifique e evite que resseque. (4 4 de março, a firmeza produz heroísmo. Continuando o meu estado habitual, reclamei a Jesus sobre o meu estado ruim. Ele me disse: minha filha, coragem, não se mexa em nada. Firmeza é a maior virtude. Firmeza produz heroísmo e é quase impossível que quem a possui não seja um grande santo. De fato, enquanto repete seus atos, forma duas barras, uma à direita e outra à esquerda, que servem de apoio e defesa. E reiterando seus atos, uma fonte de amor novo e crescente é formada em si mesma. A firmeza fortalece a graça e coloca nela o selo da perseverança final. Seu Jesus não teme que suas graças permaneçam sem efeitos e, portanto, eu as despejo em torrentes nesta alma que é constante no bem. De modo que uma alma que trabalha hoje e amanhã não, agora faz um bem, depois não há muito o que esperar dela. Ela não terá apoio e agora será lançada a um ponto e agora a outro. Passará a fome, porque não manterá a fonte da firmeza que faz surgir o amor. A graça teme derramar-se nela, porque ela abusará e usará para me ofender. Então, esse trecho é muito importante, Jesus do céu.
É o que acontece muito aqui na missão nossa. Tem gente que um dia está fazendo trabalho, outro dia não está fazendo. Um dia, né, tá firme no bem e no outro dia não está firme. Né? Um dia está correspondendo ao que Jesus está querendo no dia dela, outro dia não está. Então isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Ser firme significa não duvidar mais. Muito importante. 26 de março de 1918. Trabalhando na vontade divina, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre. Continuando o meu estado habitual, tentei fundir-me na vontade de Deus. E meu doce Jesus me disse: minha filha, sempre que a alma entra na minha vontade, ora, trabalha e sofre, muitas novas belezas divinas adquirem, de modo que um ato mais ou menos realizado em minha vontade é uma beleza mais ou menos que a alma adquire. Não apenas isso, mas em todos os atos adicionais que ela faz em minha vontade, assume uma fortaleza, uma sabedoria, um amor, uma santidade muito mais no divino. E enquanto toma as qualidades divinas, ela deixa o humano, de fato, trabalhando em minha vontade, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre. E meu amor tem a saída de tomar atitude na criatura. Muito importante. 8 de abril de 1918. A diferença entre viver unido com Jesus e viver na vontade divina. Viver na vontade divina é desaparecer e entrar na esfera da eternidade, estar participando do único e eterno ato de Deus, que contém todos os atos, dando-lhe o substituto para tudo e para todos. É poder dar Deus a Deus. Voltando ao ponto de viver na vontade divina, disseram-me que era como viver em um estado de união com Deus. E meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: minha filha, ainda há uma grande diferença entre só viver unido a mim e viver em minha vontade. E enquanto ele está dizendo isso, ele estendeu os braços e me disse: entre na minha vontade por um momento e você verá a grande diferença. Eu me encontrei em Jesus. Meu pequeno átomo nadou na vontade eterna. E uma vez que essa vontade eterna é um único ato, que contém todos os atos juntos, do passado, presente e futuro, eu, estando na vontade eterna, participei desse ato sozinho, que contém todos os atos, tanto quanto possível a criatura. Também participei de atos que não existem e que devem existir até o final dos séculos, e enquanto Deus for Deus. E por esses eu também o amei. Agradeci, abençoei, etc. Não houve nenhum ato que dele escapou. E agora peguei o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiz dele o meu, como a vontade deles era minha, e dei-os como meu. Quão feliz eu estava por poder lhes dar o amor deles como meu, e como eles encontraram todo o seu contentamento e liberação total ao receberem seu amor de mim como meu. Mas quem pode dizer tudo? Sinto falta das palavras. Agora o abençoado Jesus me disse: você viu o que é viver na minha vontade? É para desaparecer. Então a pessoa não tem mais ligação com nada. Ela desaparece. Ela entra na vontade de Deus e ela se sente Deus. É plenamente isso que Jesus acabou de me dizer. Ela se sente Deus. Ela se consome. Ela é absorvida. Totalmente absorvida. Então, por ela ser absorvida, é Deus. Ela não fica mais ligando, não, é eu com Deus. Não tem isso. Eu com Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Eu com Deus. Não, é eu sou o Deus. E o que Ele quer, eu quero. E você acredita nessa universalidade de atos que Ele pode fazer, nessa amplitude de universalidade que Ele pode realizar, e você está nessa, totalmente consumida, totalmente absorvida pela vontade dele. Então essa é a grande diferença que Jesus acabou de me explicar aqui. É para desaparecer. Está entrando na esfera da eternidade, é penetrar na onipotência do eterno, na mente não criada, e participar de tudo o que ele faz, tudo o que ele pensa, da vontade dele, tanto quanto possível a criatura de cada ato divino. Então, é a criatura em cada ato divino, a criatura na criação da terra, a criatura na redenção e a criatura na santificação. O que ela pode estar, ela está dentro de Deus. É gozar mesmo na terra de todas as qualidades divinas, é odiar o mal de maneira divina. É querer se espalhar para todos sem se esgotar, porque a vontade que anima esta criatura é divina.
É a santidade ainda não conhecida, que divulgarei, que colocará o último ornamento e mais belo, mais radiante de todas as outras santidades, e será a coroa e o cumprimento de todas as outras santidades. Agora, viver unido a mim não é desaparecer. Dois seres ainda são vistos juntos, e quem não desaparece não pode entrar no reino da eternidade para participar de todos os atos divinos. Pondere bem e você verá a grande diferença. É uma grande diferença. Quando você está unido, você ainda tem alguma colocação sua, você ainda tem uma coisa sua. Quando você está absorvido na divina vontade, vive na vontade divina, você é totalmente a vontade de Deus, você não existe mais. É só Deus que existe. E você está totalmente inundado, mergulhado e dissolvido, absorvido pelo oceano da divina vontade. É maravilhoso. É isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. 12 de abril de 1918. A alma deve descansar em Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, senti uma extrema necessidade de Jesus e de descansar inteiramente nele. E meu doce Jesus veio e me disse: minha filha, descanse inteiramente somente em mim. Você sempre me encontrará pronto. Nunca sentirei sua falta. De fato, quanto mais você descansar em mim, derramarei sobre você. E sentindo muitas vezes a necessidade de descansar, irei até você e descansarei também em você, usando a mesma colina que formei em você. E quando eu vir que você despreza o monte das criaturas, eu a amarei 2 vezes e dobrarei o meu monte. Então ele acrescentou: quando a alma faz de tudo para me agradar, me amar e viver às custas da minha vontade, ela passa a ser como um membro do meu corpo, e eu me glorio nesses membros como sendo meus membros. Caso contrário, são como membros deslocados, retirados de mim, que me causam dor. Não apenas a mim, mas a si mesmos e aos outros. São membros que primam pela matéria para serem amaciados e secos do mesmo bem que fazem. 16 de abril de 1918. Eu envio dores às criaturas para que me encontrem com suas dores. Se a alma sofre com paciência, com amor, quebra o embrulho que me cobre e me encontra. Continuando em meu estado habitual, meu pobre coração sentiu-se oprimido e com uma dor amarga, o que não é necessário contar a ela aqui. E meu sempre amável Jesus vindo me disse: minha filha, estou enviando dores às criaturas para que em dores me encontrem. Estou envolta em dores, e se a alma sofre com paciência, com amor, ela quebra o embrulho que me cobre e lá me encontra. Caso contrário, ficarei oculto na dor, e ela não terá o bem de me encontrar, e não terei o bem de me revelar. Em seguida, acrescentou: sinto uma força irresistível de me espalhar para as criaturas. Gostaria de espalhar minha beleza para torná-las todas bonitas, mas a criatura que se mancha de culpa e fica remoendo ela, rejeita a beleza divina e se cobre da feiura da culpa. Gostaria de espalhar meu amor, mas esses que amam o que não é meu vivem entorpecidos pelo frio, e meu amor permanece rejeitado. Eu gostaria de comunicar tudo ao homem, ofuscá-lo em minhas próprias qualidades divinas, mas sou rejeitado, e ao me rejeitar o homem forma um muro divisor entre eu e ele, para interromper qualquer comunicação entre a criatura e o Criador. Mas com tudo isso continuo me espalhando. Eu não me retiro. Para encontrar alguém que pelo menos receba as minhas qualidades e encontrando-o, duplico suas graças em 100 vezes. Despejo tudo que é meu nele, para torná-lo um portento de graça. Então tire essa opressão do seu coração, derrame-se em mim e eu vou me derramar em você. Não pense em nada e eu vou fazer e pensar em tudo. Que maravilha, Pai. 25 de abril de 1918. Minha querida, você capturou minha vontade. Ao capturar minha vontade, você capturou toda a substância do meu ser. Você se envolveu em mim. Somos um só. Eu estava dizendo ao meu doce Jesus, minha vida como eu sou má, mas apesar de ruim, eu sei que você me ama. E meu amado Jesus me disse: querida minha, é claro que você é ruim, mas você capturou a minha vontade. E se você capturou meu amor, meu poder, minha sabedoria, etc., capturou parte de mim. Mas capturando a minha vontade, você capturou toda a substância do meu ser divino, que coroando todas as minhas qualidades, você se envolveu em uma só.
Eis que, portanto, muitas vezes eu falo com você não apenas da minha vontade, mas de viver na minha vontade, pois quero que conheça os méritos e o modo de viver na minha vontade, para que você possa fazer uma vida comum comigo, inseparável, e revelar-lhe os segredos da minha vontade. Você poderia ter sido mais ruim? E eu, meu Jesus, você tira sarro de mim. Quero lhe dizer que sou muito ruim e que você me ajuda a me tornar bom. E Jesus disse, sim, e desapareceu. 7 de maio de 1918. A vontade divina é uma máquina que mói o ser humano. Continuando o meu estado habitual, meu doce Jesus me disse, minha filha, se você não me vê como de costume por alguns dias, não se aflija. Os males aumentarão, e o céu e a terra se unirão para atingir o homem. E não quero afligir você mostrando esses males. E ele, e ela, Luísa, meu Jesus, o maior castigo para mim é viver sem você, é a privação, é a morte sem morrer, é uma penalidade indescritível e interminável. Jesus, o que você diz? Eu sem você, sem vida, veja bem, Jesus, não me diga mais nada. E Jesus acrescentou, minha filha, não se assuste. Não lhe disse que não tinha que vir, mas não com frequência, e para não lhe preocupar. Já lhe disse antes, minha vontade compensará tudo, porque o humano em minha vontade permanece moído, e eu tiro a flor, o fruto, o trabalho de minha vontade. E eu o coloco junto comigo para criar uma vida comum, e o humano, como farelo, permanece separado e fica fora. Portanto, deixe a máquina da minha vontade triturar você muito bem, para garantir que nada humano permaneça em você. Uau! 20 de maio de 1918. A vontade de Deus concentra tudo. Quanto eu gostaria de ter seus desejos, seu amor, seus afetos, seu coração e etc., para poder desejar e amar, etc., como você. Eu sempre amava. Jesus me disse, minha filha, não tenho desejos, afetos, mas tudo está concentrado na minha vontade. A minha vontade está toda em mim. Desejo aqueles que não podem, mas eu posso fazer tudo. Ele gostaria de amar aqueles que não têm amor, mas na minha vontade a plenitude, a fonte do amor verdadeiro. E sendo infinito, em um simples ato de minha vontade, eu possuo todos os bens que transbordam do meu ser e descem para o bem de todos. Se eu tivesse desejo, seria infeliz, sentiria falta de alguma coisa, mas eu tenho tudo, por isso sou feliz e feliz por todos. Infinito significa ser capaz de ter tudo, possuir tudo, parabenizar tudo. A criatura que é finita não possui tudo, nem pode abraçar tudo. Eis que, portanto, contém desejos, ansiedades, afetos, etc., os quais, como tantos passos, podem ser usados para ascender ao Criador e tocar as qualidades divinas dentro dela e encher o suficiente para transbordar para o bem dos outros. Mas se então a alma se concentrar totalmente em minha vontade, perdendo-se inteiramente e sendo absorvida em minha vontade, não tocará em minhas qualidades, mas em um único gole ela irá me absorver em si mesma e não terá mais seus próprios desejos e afetos, mas apenas a vida da minha vontade, que ao dominar tudo fará com que tudo desapareça e faça a minha vontade reaparecer em tudo. Só confirmação da aula de ontem, só confirmação de tudo o que foi falado ontem nas nossas aulas e ainda confirmando um pouquinho mais e dando um toque divino a tudo que nós conversamos na aula. Então, eu trouxe para vocês esses conteúdos, concentre-se, ouçam de novo, é muito maravilhoso. Não vou explicar um por um, porque a gente já conversou na aula, é só para confirmar a aula que foi dada ontem. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.